Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, queridos? Aqui quem fala é o professor Felipe e bem-vindos a mais um vídeo. Nos últimos dias, nas últimas semanas e meses, eu tenho recebido alguns pedidos por parte dos meus alunos para alusões históricas sobre as pandemias que o mundo já viveu. Vamos primeiro entender uma coisa, o que é pandemia? Pandemia, segundo a OMS, é um estado de calamidade pública onde uma doença ela se espalha por toda a Terra, por todo o globo terrestre, né? Na verdade, poucas vezes na história nós tivemos de fato pandemias, já que muitas das doenças que mataram milhares de pessoas no mundo, elas não afetaram todo o planeta, e sim algumas regiões, né? Mesmo que ela tenha se espalhado por 2 ou 3 continentes, ela de fato não alcançou o planeta inteiro. Então elas não eram pandemias, eram epidemias, né? Então vamos começar. Galerinha, a primeira grande epidemia, né, que também foi considerada como pandemia, foi a gripe espanhola, né? Ela afetou de maneira muito brusca a Europa e os Estados Unidos, né? Ela aconteceu de 1918 a 1920, na verdade esse foi o período onde ela mais matou pessoas, e a gripe espanhola nada mais era que a H1N1, né? Ela era uma variação talvez um pouco mais letal do que a que nós vivenciamos ali em 2009, 2010, mas ela estima-se ter tirado a vida de mais de 100 milhões de pessoas nesses países mais afetados, né? Provavelmente, se você já estudou a história norte-americana, você deve saber que a gripe espanhola ela afetou de maneira mais forte os Estados Unidos. Mas se ela afetou de maneira mais forte os Estados Unidos, por que ela tem o nome de gripe espanhola? Porque a Espanha foi um dos poucos países que registrou de maneira mais efetiva o número de mortos, né? A gripe espanhola tinha efeitos como febre, dor de cabeça, vômito, mas ela acabava com o sistema imunológico das pessoas e por isso ela acabava fazendo com que as pessoas perdessem a vida. Estima-se que o número da letalidade dessa gripe foi de 6 a 8%, então não era um número tão grande. Por que então muitas pessoas morreram? Simplesmente por não ter um sistema de saúde efetivo, né? E a gente já consegue fazer até um paralelo aqui com o próprio Brasil, né? A gente tem vivenciado hoje a crise do coronavírus, mesmo que tenhamos um sistema de saúde hoje que talvez esteja preparado para receber o que vem acontecendo, ele não é de fato bom em todos os estados do nosso país. Galera, a segunda pandemia, ou epidemia que afetou o mundo foi a peste bubônica, né? A peste bubônica, ela era transmitida através de uma pulga que geralmente vive nos ratos pretos. E esses ratinhos, eles acabavam andando pela cidade porque não havia nenhum tipo de sistema de saneamento básico, e essas pulgas mordiam as pessoas. E elas transmitiam ali dor de cabeça, febre alta, alguns caroços, né, alguns inchaços pelo corpo. E esse inchaço acabava vindo acompanhado de uma febre muito alta e as pessoas morriam, né? Estima-se que pelo menos 50 milhões de pessoas tenham morrido durante esse período, né, de 1343 a 1543, na China, no Oriente Médio, na Rússia e chegou até a Escócia. É justamente por isso que a peste negra não é considerado de fato uma pandemia, e sim uma epidemia. A terceira pandemia que afetou o mundo de maneira mais drástica foi a pandemia da varíola, né? A varíola é uma doença que até poucos anos atrás ainda se escutava falar, visto que ela só foi erradicada em 1980. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas perderam a vida devido a esse vírus maledito, né? A vacina da varíola foi descoberta em 1796 pelo pesquisador Edward Jenner, só que infelizmente, devido à falta de conhecimento das pessoas, ela só foi erradicada quase 200 anos depois, em 1980, né? Estima-se que a varíola tinha uma taxa de letalidade de 30%, então basicamente, pessoa que pegava a varíola era a pessoa que ia morrer,
né? Nós temos aí uma taxa de transmissão gigantesca, visto que a varíola afetou de maneira muito drástica todo o mundo. A varíola ela causava uma série de verrugas pelo corpo, e essas verruguinhas elas estavam cheias de pus, e as pessoas morriam devido a esses ferimentos que saíam no corpo, juntamente a uma febre muito forte, galera. Outra epidemia, né, não pandemia que assolou o mundo, foi o tifo, né? O tifo era muito similar à peste bubônica, né, porque também era transmitido por ratos. Agora a grande diferença, enquanto a peste bubônica matou quase 50 milhões de pessoas lá no século XIV, o tifo foi disseminado pelo mundo já no século XX. Né? Agora, o que fez com que o tifo acabasse sendo uma doença que matasse mais de 3 milhões de pessoas no continente europeu? Mais uma vez, a falta de saneamento básico, visto que, devido às péssimas estruturas das cidades, né, as estruturas urbanas, os ratos se proliferavam e disseminavam as suas pulgas por toda a população, que eram mordidas, e assim acabavam morrendo dessa doença que provocava febre alta, delírio, erupções cutâneas e hemorrágicas. Elas acabavam morrendo sem nenhum tipo de medicamento ou cuidado médico. Galera, outra pandemia que assolou o mundo foi a pandemia da cólera, que infelizmente ainda não acabou, né? Ainda não foi erradicada. Só que entre o período de 1817 a 1824, estima-se que pelo menos 20 milhões de pessoas tenham morrido no mundo devido à cólera, né? Os lugares mais afetados geralmente são os países mais pobres, não países da África, países ainda da América do Sul e América Central, são países que sofrem. A cólera é uma bactéria liberada dentro da água, de águas na verdade intoxicadas, e geralmente mata a pessoa por desidratação. Mesmo que ela beba água, ela acabará morrendo desidratada. A OMS estimou que somente entre 2000 e 2011 mais de 120 mil pessoas morreram dessa doença. A próxima pandemia talvez seja mais assustadora, né? Que foi a tuberculose. Na verdade, também não acabou. Por que ela talvez seja mais assustadora? Estima-se que a tuberculose ela tenha matado aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E no Brasil, muitas pessoas acabaram morrendo também devido à tuberculose. A tuberculose ela provocava diversos problemas em todo o aparelho respiratório dos seres humanos, e devido a isso eles acabavam morrendo, né? Na verdade, uma das únicas ferramentas, das únicas medicinas encontradas para acabar com a tuberculose foi a penicilina, que foi descoberta por Alexandre Fleming somente lá no século XVIII, e devido a isso muitas pessoas acabaram morrendo, galera. 1 bilhão de pessoas morreram em todo o mundo devido à tuberculose, e infelizmente ela ainda não está erradicada em diversos países do mundo. Mais uma vez, principalmente os países mais pobres, a tuberculose continua sendo um dos principais assassinos. Por último, galera, talvez não menos importante, nós temos a pandemia do HIV. O HIV, até hoje, já matou mais de 30 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo, né? De fato, não se sabe ainda como o HIV se disseminou pelo planeta Terra, né? Algumas especulações dizem que foi devido ao consumo de carne de macacos, outras pessoas falam que na verdade foi devido a seres humanos manterem relacionamentos sexuais com alguns animais, e assim o ser humano acabou adquirindo esse vírus, né? Nós conhecemos inúmeras pessoas famosas que morreram infelizmente devido ao HIV. Na verdade, o HIV, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela não mata. O que mata as pessoas é porque o HIV ele bloqueia totalmente o seu sistema de cura, né? O seu sistema imunológico. Então, uma pessoa que tem HIV, se ela pega uma gripe, ela vai acabar morrendo, né? Hoje em dia no mundo, a grande maioria das pessoas com HIV, elas morrem por tuberculose, porque acaba atingindo totalmente o seu sistema respiratório e ela morre de falha respiratória. E infelizmente continua sendo uma pandemia. Então hoje no mundo nós ainda temos como vigentes, né, pandemias: a cólera,
em alguns lugares do mundo a epidemia da tuberculose e hoje o coronavírus. Professor, quer dizer então que o coronavírus não é a pandemia mais terrível do mundo? Queridos, a única vantagem que talvez nós tenhamos no século 21 com o coronavírus é o nosso acesso à medicina mais rápida, né? Infelizmente, a grande maioria dos nossos antepassados, eles não tiveram esse acesso. Então é importante que você preze pelo seu sistema de saúde, que você entenda que mesmo o SUS não sendo hoje o sistema de saúde mais efetivo do mundo, ele ainda assim no Brasil é um dos sistemas que mais salvam vidas. Ok? Então esse é o conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus colegas, sempre que você precisar de um contexto histórico, de uma alusão para você falar sobre esse conteúdo, você pode voltar aqui no canal e assistir a esse vídeo. Um grande abraço do professor Felipe, se inscreva no canal e até o próximo.